Tu conhece um cemitério hoje, né? Eu prefiro pensar de outra maneira. Eles continuam vivendo comigo na minha memória. Não é? Quer dizer, eu continuo... Mas aí tu fica imensamente ocupado pelos fantasmas. São fantasmas muito agradáveis. Né? São fantasmas que mudaram a minha vida. Né? Mas eu tenho certeza, tu tem uma certa humildade, tu mudou a vida deles também. Não. Não existe vida sem ida e volta? Se eu for pensar... Tu não mudou a vida do Cortázar? Tu não mudou a vida do Galeano? Não. Do Eduardo, talvez. Talvez. Mas se o escritor, tu muda a vida de um escritor com uma frase, com um pensamento. O escritor precisa muito pouco para encontrar uma síntese. Eu nunca pensei desse jeito. Por quê? Eu sei que eles mudaram a minha vida. Né? Mas então... isso não é um boicote, Eric? Não. Tipo, porque tu não é importante por ter estado com pessoas importantes. Tu estava com pessoas importantes porque tu também é importante. Nunca pensei assim. Eu era um garoto, eu era menino. Mas não importa a idade, Rimbaud foi um menino escrevendo. Com um pouquinho versos. mais de talento que eu, digamos. Aí tem um boicote, não é? Não, eu nunca pensei nesses termos. Veja. Tu vê? Tu conseguiu verter, Eric, tu foi a língua deles. Bem, de alguma maneira sim, ao traduzir. Mas não somente português. A língua deles. Tu tem, e a gente percebe pelas tuas narrativas depois, pelos teus contos, pelas tuas novelas, que tu tem muito brilho na escrita. Tu tem um fascínio. Ou seja, foi um casamento. Eu entendo o seguinte, sabe? Eu entendo que... Não. Olha, me ajuda a não puxar teu saco. Pode ser? Tá bom, eu vou... Então, assim, tem um pouco mais de valia para não ficar puxando teu saco. Eu sou muito orgulhoso, eu não sou nada modesto. O Brasil deveria ter sido dividido? Não, eu não acho isso, não. Eu acho que o Brasil deveria ter sido integrado, isso sim. A gente foi educado para não se sentir parte da América Latina. Eu cansei de ver intelectuais, cineastas, poetas, por exemplo, chegarem em Lima, no Peru, e achar uma cidade violenta, cheia de pobre, de miséria e tal. Espera um pouquinho, e o Rio de Janeiro, e São Paulo, é o quê? Né? Então, essa não identificação do Brasil consigo mesmo Sim. E como parte da América Latina é uma coisa que me surpreende para o lado mal, não para o bem. O Brasil já esteve querendo se sentir a Europa, principalmente dos costumes, né, no início do século passado. Depois querendo se sentir os Estados Miami. Unidos. Veja, é que eu acho que todos nós, países latino-americanos, nós fomos criados e educados para olhar no espelho e ver o rosto do amo, do império de turno. A gente já foi britânico, a gente já quis ser culto que nem francês, e hoje a gente quer ser o pior dos Estados Unidos, a coisa mais banal, mais vulgar, mais egoísta, né? E eu acho que enquanto o Brasil não se entender como parte da América Latina, enquanto o Brasil não aprender a se olhar no espelho e se ver, né? Hoje mesmo a gente vê um bando de gente, em São Paulo principalmente, mas no Rio também, que está tudo muito ruim. Você entra hoje no aeroporto, parece uma rodoviária. Você entra no avião, tem nego que não tem condição de entrar no avião. Olha a roupa dele. Isso não é roupa para andar em avião. Quer dizer, a gente aprendeu a ter um estranhíssimo tipo de preconceito, que não é o preconceito de gênero, não é só o preconceito racial, é o preconceito social. E a gente está tendo, o Brasil mudou. Mas no Rio esse preconceito é menor, porque tu pode ficar mais à vontade, de chinelo... O preconceito é menor, eu até iria mais longe, porque a periferia está no centro. Certo, né? Faz sentido. Eu moro no único bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro que não tem favela, que é o Jardim Botânico.
E por que não tem favela? Porque o único morro que tem é o Corcovado. Todos os bairros ricos do Rio de Janeiro têm favela. Quer dizer, a periferia está ao lado de casa. Não é que nem em São Paulo, que a periferia está longe. E aí você odeia o pobre, odeia o favelado. No Rio não adianta querer odiar o favelado, porque ele é meu vizinho. Né? A caixa do supermercado que me atende, certamente mora na Rocinha. Né? Se eu vou a Ipanema, numa loja chique, comprar um colar para uma namorada, para minha namorada, sei lá o quê. Ele já está entregando, já está se entregando. Eu tenho uma namorada há 45 anos. Merece colar. Merece o colar. Merece cocar. Comprei vários. É muito capaz que a menina da joalheria more ali no morro ao lado. Então, eu acho que a gente tem de entender as coisas como as coisas são. Acompanhou a literatura quando ela não é uma carreira. Hoje a literatura é uma carreira. No Brasil, estou falando no Brasil. Não, fora do Brasil também. Não, tu vai pensar nos Estados Unidos ou Inglaterra, tem alguns países que sempre foi, já é uma carreira. Tu vive de direitos autorais, tu pode trabalhar 1 ou 2 anos um livro, se tu tem um livro de sucesso, isso já é suficiente para se manter conhecido. Aqui no Brasil está tendo uma carreira. Quais são as perdas e os ganhos disso? Eu não sei porque eu não tenho essa carreira. Tu não conseguiu se estabelecer nessa carreira? Nem nunca tentei. Escrever é meu ofício. Eu vivo de escrever. Mas tu está vinculado ainda ao jornalismo e não à literatura? Não, jornalismo eu faço muito pouco. Eu faço muito pouco. Eu escrevo, sim, regularmente para um jornal do México e para um jornal da Argentina, que eu sou do grupo fundador, quando éramos todos jovens. Aqui no Brasil eu faço muito pouco jornalismo. Não porque eu tenha abandonado o jornalismo, mas porque o jornalismo me abandonou. Né? Quer dizer, não... eu entendo como carreira, profissão. E escrever, para mim, não é profissão, é ofício. Há uma diferença. Ou seja, tu está tributário de uma geração que não adotou como carreira a literatura. Sabe por quê? O que me incomoda um pouquinho nos jovens da tua geração para baixo é confundir vida literária com literatura. Entendeu? Perfeito. Quer dizer, você... Tu percebeu que ele me incluiu nessa M, né? Não. Ele encontrou um jeito de me criticar veladamente. Mas olha, eu tenho que reconhecer. Que sofisticação. Não. Continua. Eu não incluí você. Eu não nominei ninguém. Não se sinta pressionado. Não nomeei ninguém. Mas é perfeito. E eu literatura acho e vida literária são coisas diferentes. Eu acho isso um perigo, porque você aí assume a postura do escritor e desfila pela vida na condição de escritor. E eu não acredito nisso. Né? Eu acredito em quem escreve, não em quem é escritor. Eu vivo do que eu escrevo. Eu sei fazer 3 coisas na vida. Eu cozinho razoavelmente bem, eu dirijo bastante bem. Ninguém nunca me chamou para trabalhar no restaurante. Nenhuma quadrilha teve a amabilidade de me ligar e dizer assim, escuta, aquele Bradesco de Osasco, amanhã 10 da manhã, tá livre? Eu iria, e a gente escaparia numa boa. Eu dirijo bem, me dá um bom carro, a gente escapa. É bom saber isso. Como nunca teve nenhuma, estou fazendo um apelo público aqui. Como nunca houve nenhuma dessas opções, só me restou escrever. Então eu divido a minha vida em 3 ramos do meu ofício. Eu escrevo não ficção, escrevo ficção, que é uma escrita muito mais lenta, e traduzo. Quer dizer, a minha matéria-prima é a memória e minha matéria de trabalho é a palavra.